Boa tarde. Hoje é 24 de janeiro de 2020 e estamos ao vivo em mais uma transmissão pelo Facebook do Sintrajuf. 24 de janeiro é o Dia Nacional dos Aposentados e Aposentadas. E essa data ela foi instituída em 1981 em homenagem à lei de criação das CAPs, as Caixas de Previdência e Pensão, e datam de 24 de janeiro de 1923. Então, hoje, 97 anos depois, nós estamos aqui para tratar dos efeitos da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, na vida dos aposentados e aposentadas. A gente conta aqui com o escritório Silveira Martins e Ibner para nos assessorar nessa live, e eu, o Carlos Guedes e o Dr. Felipe Neri, para quem eu passo a palavra para as considerações iniciais e uma saudação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arlene. Inicialmente, eu gostaria de manifestar, em nome meu, do escritório, do Carlos, né, a satisfação de, mais uma vez, participarmos aí desse, vamos chamar assim, evento, né, nessa live, e podermos aí podermos auxiliar, né, no esclarecimento, né, e mais ainda, sendo essa live num dia aí, vamos chamar assim, festivo, né, comemorativo aí o dia dos aposentados, né, então realmente é uma grande satisfação nossa e pretendemos aí, dentro do possível, né, e do que já se tem aí de conhecimento, auxiliarmos o pessoal a esclarecermos as dúvidas. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Como o Felipe colocou, é uma grande satisfação para o nosso escritório estar presente. É extremamente interessante para nós essa atividade, porque foi muito evidente o crescimento no acúmulo de informação que nós obtivemos na última live, decorrente da interação muito forte dos filiados, que nos trouxeram perguntas extremamente interessantes, questionamentos que estão sendo levantados em todo o país, e isso só demonstra, mais uma vez, como o sindicato e os seus filiados estão sempre na vanguarda da luta e da discussão em tudo que envolve direitos dos servidores públicos. Muito obrigada, Carlos e Felipe. A gente tem algumas perguntas que nos chegaram também por e-mail e por telefone aqui para o Sintrajuf. Então, eu estou aguardando aqui, o pessoal vai começar a se manifestar aqui com as perguntas, tá? Mas como eu já tinha recebido algumas, eu coloquei aqui, que são aquelas dúvidas bem gerais, né, que os colegas nos trouxeram, que vou passar a leitura de uma delas, né? O que é a contribuição ordinária progressiva e se essas regras são as mesmas para os colegas da ativa e os aposentados? Bom, essa é uma questão bem interessante, ela é uma modificação profunda em relação ao modelo constitucional anterior, e essas questões que envolvem a contribuição ordinária, a contribuição extraordinária, elas foram sintetizadas em alguns dispositivos que foram introduzidos no texto permanente da Constituição por meio da emenda constitucional 103. Então, assim, a leitura desses dispositivos é praticamente autoexplicativa, São dispositivos de redação curta, e exatamente por isso vale a pena a leitura, porque eles delimitam bem a questão. Então, nós temos o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, que foi estabelecido que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Essa sistemática
da contribuição previdenciária dos servidores públicos, a principal alteração foi a inclusão da progressividade nas alíquotas, né, que é algo que não tinha paralelo em termos de regime próprio de previdência. Então, ela continua nesse dispositivo, no artigo 149, parágrafo 1º, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor de proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Então, o artigo 1º, ele trata dos aposentados, pensionistas e dos servidores em atividade, e no parágrafo 1º-A, ele trata especificamente dos servidores aposentados e dos pensionistas, né, trazendo essa novidade, que é uma novidade extremamente controversa, né, inclusive acho que em um outro momento eu vou colocar assim, os principais pontos de tensionamento em relação ao dispositivo, que é o que ele promove a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária, né? Hoje, a base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas é a parcela que supera o valor correspondente ao teto do regime geral de previdência, o teto do INSS, teto de benefícios do INSS. Com essa modificação que foi introduzida, haveria possibilidade de se alterar essa base de cálculo, que essa base de cálculo deixaria de ser o que ultrapassa o teto do INSS para ser tudo o que ultrapassa o valor de um salário mínimo. Então, isso tem uma repercussão direta e é um dispositivo que foi montado especificamente para os aposentados e aposentadas e pensionistas. Daí, logo após, vem o parágrafo 1º-B, esse artigo 149, que aí ele é mais um movimento de expansão da contribuição previdenciária, agora em termos quase anárquicos, porque ele só coloca no horizonte que algo de muito grave pode acontecer, mas ele não apresenta balizamentos claros para isso, né? Então, 149, parágrafo 1º-B, é demonstrada a insuficiência da medida provisória no parágrafo 1A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. A gente tem um sinalizador na própria emenda que se coloca que essa contribuição extraordinária não pode ultrapassar 20 anos. Mas então essa extraordinária, ela já, de alguma forma, ela já é esboçada como algo que vai se perpetuar no tempo até 20 anos. Né? E aí é uma contribuição extraordinária onde as alíquotas, elas deixam de corresponder ao que está já previsto para incidência imediata em março. Se alíquotas muito maiores e em base de cálculo também modificadas. E, por fim, fechando essa questão da contribuição ordinária e da contribuição extraordinária, temos o artigo 149, parágrafo 1º-C, onde foi estabelecido que a contribuição previdenciária de que trata o 1B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas de equacionamento do déficit e vigorará por tempo determinado, contado da data de sua instituição. Em um outro dispositivo, como tinha mencionado, já tem uma sinalização de que esse tempo determinado não pode ser superior a 20 anos. Então, quer dizer que esse tempo determinado pode ser igual a 20 anos. Né? Então, essas sim são as características gerais desse novo modelo, que é amplo em relação aos servidores em atividade, aposentados e pensionistas, na questão da progressividade das alíquotas. Ele estabelece praticamente um peso único para os servidores aposentados e para os pensionistas em relação à base de cálculo, modificação, deixa de ser o teto do regime geral e passa a ser o salário mínimo, e cria a possibilidade de instituição da contribuição extraordinária, com uma duração possível de até 20 anos, sem alíquotas pré-determinadas, que seriam, obviamente, superiores às que vão já ser cobradas a partir de março próximo. Esse teu esclarecimento, essa tua fala, abre para outras tantas perguntas que também nos chegaram.
sei se o Felipe quer fazer alguma complementação agora ou encaminho para outra pergunta. Acho que pode encaminhar A pergunta seguinte, então, tá, que fica mais. Porque, na verdade, essa tua explanação já da contribuição ordinária, ela avança na questão da contribuição extraordinária e do teto, né, de isenção que os aposentados e pensionistas têm na questão da contribuição. E uma das perguntas que nos chega com relação à contribuição extraordinária é se ela pode ser instituída por medida provisória ou somente por lei, e que ela não seria automaticamente o governo. Até uma colega pergunta que assim, como é que a gente vai ter acesso a essas informações? O governo vai dizer, estamos com déficit, e aí cria a contribuição extraordinária. Então a pergunta vai nesse sentido, medida provisória ou lei, de que forma o governo vai estabelecer essas condições. Um problema que a emenda trouxe, né, foi que ela criou uma zona nebulosa na lei complementar e lei na regulamentação de dispositivos, né? O princípio da emenda 103 é promover a desconstitucionalização de temas, né, para que novas questões envolvendo o regime próprio de previdência de servidores, elas possam ser tratadas por meio de lei ordinária, não mais por meio de emenda constitucional. Esse é um princípio chave, né, da emenda constitucional, em vários dispositivos abrir essa possibilidade de que o que era tratado por meio de norma constitucional passe a ser tratado agora por meio de lei ordinária. E aí essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante, né, porque a Constituição ela é absolutamente clara, né, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, quando ela veda a edição de MP, de medida provisória, que tem como objetivo tratar a matéria reservada à lei complementar. Então, toda a matéria que tenha que ser necessariamente objeto de lei complementar, a medida provisória não pode ser editada. E, pela própria forma da redação, do dispositivo que traz na notícia sobre a contribuição extraordinária, a princípio já há uma clareza, de que ele implica na aprovação de lei complementar. Então isso automaticamente afastaria, a possibilidade de esse tema ser tratado por meio de medida provisória. Mas é uma questão em aberto, porque o espírito, o foco que o governo tem colocado nessa questão é tentar agora, por meio de medidas provisórias ou por meio de leis ordinárias, tratar essas questões que ficarem abertas. Então, essa certamente ele vai ser um ponto de conflito nessa definição, mas se ficar claro judicialmente, se tiver já um acúmulo de decisões no sentido de que é a lei complementar que tem tratado essa questão, automaticamente está bloqueada a possibilidade de edição de medida provisória. Ótimo, essa era uma das dúvidas. E ainda, posso continuar com outra pergunta? E ainda na questão que tu mencionaste, a questão da isenção até o teto do regime geral e a diminuição dessa isenção para o salário mínimo. Também foi uma outra questão que chegou para nós. Isso acontece automaticamente a partir de quando se também, porque são situações diferentes, né? No momento. Então, como é que pode acontecer essa situação da nossa isenção de contribuição previdenciária passar a ter como o teto o salário mínimo? Assim, essa também é uma questão extremamente interessante, que vai ser mais um, dos pontos que deixam absolutamente evidente assim, a total atecnia do governo na redação original da emenda e também na condução dos debates legislativos. Então, assim como a gente tinha colocado inicialmente no artigo 149, parágrafo 1º-A da Constituição, então consta a previsão de que quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Então, tem uma relativa clareza, consegue identificar qual é o objetivo, o que se pretendia nesse dispositivo.
Só que na proposta original que o governo apresentou em fevereiro do ano passado, existia uma previsão de revogação expressa do artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, que é exatamente a norma que estabeleceu que em relação aos aposentados e pensionistas, a base de cálculo da contribuição previdenciária seria a parcela que ultrapassasse o teto do regime geral. Então, o governo tinha dois objetivos. Primeiro, revogar esse dispositivo constitucional e, segundo, no lugar dele, substituir por esse dispositivo que permitiria uma alteração da base de cálculo e agora sendo tudo o que ultrapassasse o salário mínimo. Só que, ao fim e ao cabo, o artigo 40, parágrafo 18, não foi revogado. Então, ele continua. Então, nós temos um dispositivo constitucional, que é o 4018, dizendo que para aposentados e pensionistas a base de cálculo da contribuição previdenciária é tudo aquilo que supere o teto do regime geral. E aí nós temos um dispositivo também no texto permanente dizendo que há a possibilidade de transformar, reduzir a base de cálculo para tudo que supere um salário mínimo. Então, assim, é evidente o conflito entre os dois dispositivos constitucionais. Existe um outro dispositivo também na emenda, que é praticamente uma reprodução do 4018. Então, assim, nós temos um dispositivo que era a pretensão de ser revogado e não foi revogado. Então, a base de cálculo continuou com previsão expressa de seja tudo que supere o teto do regime geral. E nós temos um dispositivo que foi introduzido pela emenda que pretende reescrever isso. Então, assim, é evidente a incompatibilidade desses dois dispositivos e por uma série de questões, assim, que até pela questão do tempo não teria muito sentido a gente se alongar. O que vai prevalecer é a redação original do 4018. Então, assim, a possibilidade claro que o governo vai tentar, vai dizer, não, eu tenho norma que me autoriza a reduzir para um salário mínimo, mas, assim, vai acontecer um embate, e, assim, todos os que já se debruçaram sobre essa questão têm uma leitura praticamente linear. Como não foi revogado 4018, a intenção original do governo, que era de fazer valer essa possibilidade de nova base de cálculo, um salário superior ao salário mínimo, ela ficou, de alguma forma, bloqueada por tempo indefinido, enquanto permanecer a norma do 40, parágrafo 18. Que, na verdade, eles estabeleceram essa possibilidade, e aí complementando o que o Carlos colocou, como um primeiro dispositivo para aumento de arrecadação em caso vamos chamar assim, que seja declarada a situação de déficit do sistema previdenciário do servidor federal. Então, essa ficou a regra. Então, e aí, dentro do própria emenda constitucional, estabeleceu como é que se daria esse cálculo para chegar a isso. E aí, voltando um pouco à pergunta anterior, o problema realmente como é que isso vai se dar, essa demonstração disso, e o cálculo. É claro que, pelo fato de da emenda constitucional ter feito a previsão de como é que se estabelece e como é que se chega a esse valor deficitário, a esse déficit, de certo modo nos facilita porque a gente tem argumentos, também. Aí, claro, o problema é se chegar, e aí principalmente outras categorias que têm acesso mais direto e diário aos números do governo, que terão que nos auxiliar e que terão que dar esse primeiro embate para o enfrentamento, que é justamente chegar aos números e se bater esses números com o que? Quer dizer, então a gente não tem simplesmente a possibilidade do governo chegar e dizer, não, está deficitário, estamos arrecadando a menos. Quer dizer, se estabeleceu toda uma regra, quer dizer, é o que está arrecadando, a projeção, inclusive com que os bens e valores que o sistema teria, então, e que a gente sabe que só se talvez a gente tenha que botar aí alguma estrada, que a gente sabe que, inclusive, o levantamento que o senador Paim e a comissão lá no Senado fez, demonstrou realmente dos desvios que há algumas décadas vem sofrendo toda a arrecadação do sistema previdenciário para aquilo que não é previdência, Então, isso também
abre margem para se fazer essa discussão com relação a isso. Então, pelo menos, assim, de que a gente tem uma margem para fazer essa discussão, né? Porque para que eles possam efetuar essa cobrança, eles vão ter que demonstrar esses cálculos. E aí, como existe uma formatação específica, também para nós acabará ficando mais fácil fazer esse enfrentamento. Quer dizer, é mais fácil porque se tem uma forma e uma formatação, né? Então, o sistema é esse. Eles vão ter que declarar a situação deficitária, né? Para aí poder cobrar do servidor aposentado acima do teto, do salário mínimo. Para depois, então, pensar na extraordinária de todos, né? Sim. Tá, essa foi interessante, essa colocação. Para quem está entrando agora aqui na nossa página e acompanhando a nossa transmissão, a pergunta que o Dr. Carlos e o Dr. Felipe estavam respondendo era sobre a previsão da isenção da contribuição dos aposentados deixar de ser o valor do teto do regime geral e passar a ser o salário mínimo, né? Então, foi tudo isso que se debateu agora. E eu informo para vocês que depois que a gente fizer essa transmissão, a gente vai disponibilizar na nossa página os vídeos com a pergunta e a resposta. E aí vai ser sistematizado, fica também fácil. Estou com uma dúvida, a pergunta é essa, vai lá direto, já vai localizar para poder tirar a sua dúvida, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, vamos ver aqui o que eu tenho, as outras perguntas que eu tenho para nós aqui, que é o seguinte, que também vai nessa linha também da preocupação dos colegas, porque nessa situação a nossa lógica é que para os aposentados não vai haver uma redução salarial, né? Para nós, a nossa redução vai se dar a partir do aumento da contribuição previdenciária, né? Porque cada vez que houver essa questão de como tu vai lidar com os aposentados, eles vão criar os mecanismos para poder, e o nosso enfrentamento vai ser esse, né? De evitar a majoração de alíquota ou a diminuição, inclusive, do teto, né? E aí tem uma pergunta, acho que também nessa linha, mas eu quero fazer uma de um colega, que é, agora mudando um pouco da coisa, para a regra de transição. Ele fez uma pergunta, tá? Então, a gente também está com colegas que estão em regra de transição e tem dúvidas, e também são os futuros aposentados, né? Então, a gente também está respondendo algumas perguntas. E ele diz o seguinte, que ele ingressou no Judiciário Federal em 99, portanto, na vigência da emenda 20, e ele tem hoje, aí ele foi bom porque ele botou todos os dados que normalmente a gente precisa para poder montar, né, o perfil de cada servidor. Ele tem 35 anos de contribuição, 15 no setor privado e 20 no público. E tem 53 anos de idade. E a pergunta dele é, qual é a melhor regra de transição para ele? E se ele pode se aposentar mantendo a paridade e a integralidade. Na verdade, ele vai pegar a regra que prevê uma redução da idade com pagamento de pedágio, que no caso ele não terá que pagar porque ele já tinha, e isso talvez seja a dúvida, mas tendo-se em consideração que na data da publicação aqui da emenda 113, ele já tinha os 35 anos de serviço, ele não terá pedágio para pagar, porque ele já terá feito, né, ou já teria na data, cumprido o requisito dos 35 anos de contribuição. Então, na verdade, ele terá que aguardar até os 60, né, Carlos, que a segunda regra de transição estabelece, né? Isso, a pergunta dele é bem então teria apenas, né, que só a questão da idade, então, preencher. Para ele, e ele mantém a paridade entre a integralidade. Isso. Eu digo essa regra de transição, que são duas regras que existem para a manutenção de paridade e integralidade, né? E uma é essa, são 60 anos para o homem e o pagamento de um pedágio correspondente ao tempo que faltaria de contribuição, né? Isso para os 60, ou então aos 65 anos e, claro, eu sempre colocando 20 anos e mais 5 no cargo, né? Sim, aí no caso dele, para ele já está faltando então a questão só da idade. Aí o colega, os colegas que estão entrando agora, então uma boa tarde para vocês que começaram a nos acompanhar. E entrou uma pergunta do Carlos Fernando, tá? Ele diz o seguinte, se existe alguma brecha para nós não pagarmos essa nova tabela que já vem agora em março. Já inclusive existem, são 7 adinhos já fazendo essa discussão, né?
E realmente há toda uma discussão que vem desde a questão de que realmente aí passaria, voltando àquela resposta que eu dei anterior, a comprovação de que realmente o sistema existe esse déficit em termos de contribuição e benefício, né? Porque o cálculo que se faz hoje é um cálculo de chegada. Bom, o governo está tendo que pagar 50 bilhões a mais do que arrecada. Né? Mas, na verdade, se nós pensarmos em previdência, nós temos todo um cálculo atuarial e a partir desse cálculo que deveria se chegar realmente a uma situação deficitária. Né? Então, nós temos aqui uma situação de que realmente passaria por demonstrar, e é uma das questões que está sendo levantada, primeiro, se realmente, porque a própria Constituição estabelece como princípio que assim como tu não pode aumentar isso, a leitura inversa que o Supremo fez, tu não pode aumentar benefícios sem um custeio que anteriormente preveja esse benefício, tu também não pode aumentar o custeio sem que tu tenha o benefício. Quer dizer, então, e aí isso tudo passaria efetivamente por um cálculo atuarial. Hoje, por exemplo, nós temos essa vantagem que a regra constitucional estabeleceu como é que se daria isso. Antes nós não tínhamos e passava a ser uma contabilidade do dia, né? E infelizmente a gente tem que tratar assim, porque a questão previdenciária toda ela sempre foi essa questão quando se discute a questão do sistema ser deficitário hoje, sempre se coloca em cima do déficit que se tem hoje, né? Claro, projeções de envelhecimento da população que talvez pudesse valer e tivesse valia e poderia também ser levado em conta mesmo que não tivesse um déficit hoje, né? Mas todo esse mote aí desde do governo Temer e essa agora que foi aprovada, ela sempre é levada em consideração o déficit que o sistema está apresentando no momento. Né? Não se leva em consideração, isso se tem os números, que até 2014 o sistema era superavitário. Quer dizer, então, será que o que a gente tem hoje, pode ser que até no futuro, pelo envelhecimento e a falta e uma maior entrada no sistema beneficiário, recebimento de benefício, é maior de pessoas, é maior do que o número de trabalhadores que estão ingressando no mercado, ou seja, de contribuintes, essa relação adiante realmente poderia ser que não viesse a fechar. Agora, se nós levarmos em conta uma economia, vamos chamar assim, como pelo menos, eu acredito que era, mas aparentava ser, né, que a gente tinha pelo menos até 2014, aquele sistema e a economia levando e o pleno emprego que nós chegamos a quase que ter, nós tínhamos um sistema que era superavitário. Então hoje, se a gente faz um cálculo de chegada, mas hoje está por quê? Será que não é por toda a restrição e todo o problema econômico que o país está passando? Quer dizer, isso aí é o suficiente para chegar e dizer que o sistema é deficitário ou o sistema está no momento arrecadando menos que deveria? Né? Então essa questão toda, ela passa por isso. Isso é um dos elementos. Outros elementos seria a própria questão da progressividade, né? Se nós entendermos pelo menos essa regra que se estabeleceu de alíquotas progressivas, né? Isso é uma outra questão que também se discute. Quer dizer, a Constituição, até a emenda, ela proibia a progressividade, ela, quer dizer, impedia. E isso, e aqui falando um pouco de direito, entrando um pouco da discussão, já que se a gente teria ou não elementos, mas a gente sabe que as limitações do poder de tributar e essas regras que estabeleciam a impossibilidade de fixação de alíquotas progressivas, elas eram tidas como um dos limites à possibilidade de tributar do Estado, elas são garantias individuais. Embora não no artigo 5º, elas estavam lá no sistema tributário, elas são tidas e entendidas como direitos e garantias, como uma garantia individual. A gente pode ir no constitucionalismo lá atrás, quer dizer, a ideia de direito constitucional ou de Constituição surgiu justamente por isso. Foi a ideia lá dos nobres tentando limitar o poder do rei inglês de tributar. Foi aí que surgiu a Constituição. Então, a primeira garantia individual foi justamente essa. Né? Então, a gente tem isso. E é outro tema que também, acredito eu, que pelo menos com relação às alíquotas progressivas, poderá ser utilizado e deverá e será utilizado para justamente tentar se enfrentar. Se não, para impedir o aumento que se tem para 14%, pelo menos para impedir o aumento superior a 14%.
Pode, claro, continua, Carlos. Eu queria, pegando o foco que o Felipe deu, fazer algumas colocações, assim, muitas vezes a gente tem conversado com algumas pessoas, servidores públicos, e muitas vezes as pessoas colocam, bom, com a promulgação da emenda constitucional, game over, acabou, ali se fechou um ciclo, não tem... Mas, assim, até como a Arlene tinha colocado na abertura, e o Felipe voltou a colocar agora, o tema ele não está resolvido. Existe um número significativo de ações diretas de constitucionalidade no Supremo, estão discutindo especificamente a questão da alíquota progressiva, e esse realmente é um tema sensível. É muito difícil fazer prognóstico. Sinceramente, alguém que fizesse prognóstico, imaginando a decisão final do Supremo em relação à reforma de 2003, erraria, pegando as decisões anteriores do Supremo. Então, prognósticos eles são muito complicados, porque entre uma série de variáveis, principalmente políticas, nas decisões finais, mas é uma discussão que vai se dar naturalmente, porque o Supremo ele tinha uma posição firme em relação ao tema alíquotas progressivas. Ele vai ter que fazer, se ele manter essa sistemática e essas alíquotas que foram estabelecidas na emenda, ele vai ter que fazer uma inflexão, que também, em princípio, não é um problema, porque isso ele também fez em 2004 em relação à contribuição dos aposentados e dos pensionistas. Mas é um tema em aberto. De forma alguma poderia se dizer que as chances de reversão desse quadro no Supremo são nulas. Não, existe uma possibilidade real. Aí a possibilidade, o que torna isso de alguma forma mais palpável é o entendimento do Supremo, existente até hoje, que é um entendimento que sempre foi muito refratário a questão das alíquotas progressivas, principalmente envolvendo contribuição previdenciária, porque, assim, só colocando uma questão, que é um elemento de informação, pode ser que ele não tenha muita repercussão, mas o Supremo chegou a um ponto, quando tratava de alíquotas progressivas de contribuições previdenciárias, dizia, não, eu não posso tratar da alíquota progressiva, eu tenho que ter uma visão em conjunto com, no mínimo, o imposto de renda. E, a partir desse conjunto maior, daqui a pouco, identificar a presença de um confisco. Então, boa parte das teses que estão apresentadas nessas ADINs no Supremo trabalham nessa perspectiva, de que, bom, daqui a pouco se vê uma alíquota de 16,5%, não é, mas se somar com a alíquota do imposto da pessoa física, que também os servidores são obrigados a pagar, e isso já modifica um pouco o quadro. Então, realmente, como o Carlos Fernando colocou, existe ainda um espaço de discussão, infelizmente, mais concentrado, que é no Supremo, que a decisão do Supremo ela vai balizar todas as demais decisões no país sobre a matéria. Mas ainda existe um espaço de discussão, principalmente se tratando da questão das alíquotas progressivas. Então, para os colegas que estão entrando agora aqui na nossa página, nós estamos na nossa transmissão ao vivo sobre os efeitos da reforma da Previdência na vida dos aposentados, aposentadas e pensionistas, para marcar o Dia Nacional do Aposentado e da Aposentada, como a gente falou no início da nossa transmissão. Tem uma pergunta que também chegou para nós, por e-mail, e também já digo, quem está nos assistindo, se não conseguir entrar agora ou quiser mandar depois, pode mandar pergunta por e-mail ou telefonar para o sindicato, que a gente depois vai fazer o encaminhamento para as respostas, a gente fazer a discussão também. Que é, uma das perguntas que chegou para nós é a seguinte: o que é a contagem recíproca, que se fala, e esse sem recolhimento previdenciário, e que pode tornar nula uma aposentadoria foi concedida, em que as pessoas têm nos perguntado, porque já tem, porque como são muitas nuances na emenda, aparecem essas perguntas que as pessoas do que se trata isso? Como é que pode acontecer, Então a pergunta foi nesse sentido. Eu estou colocando a pergunta mais enxuta, mas eu acho que aí dá para dar o norte. Bom, aqui. é uma das questões, acho que talvez uma das mais polêmicas, ou pelo menos
se tornou polêmica por aparentemente gritante a inconstitucionalidade desse dispositivo, né? O que acontece? E dizem muitos que foi direcionado a um grupo de pessoas, né? Justamente, ou de profissionais públicos, né? Justamente para incomodar aquele grupo, né? E na verdade o que acontece? Há a possibilidade e sempre há mais tempo, desde 88, eu acredito que até no sistema anterior, 88, dá aquela contagem, a pessoa que recolhia para o sistema privado, o regime geral, e passava para o serviço público, então de poder aproveitar aquele tempo. Então essa que se chama a reciprocidade dos tempos, né? Ou seja, tu pode levar o tempo de um sistema para outro, né? Caso tenha a impressão que é essa a questão. E que os sistemas é que se compensariam. É claro que aí no meio, aliás, existiram algumas brechas para a contagem que acabavam, e isso antes da emenda 20, se falava em tempo de serviço, não tempo de contribuição. Então, existe uma série de tempos de serviço que foram, e a lei transformou em tempo de contribuição, mas que realmente não tiveram o seu recolhimento, ou seja, contribuição. Tem um caso do tempo rural, uma série de outros tempos que o pessoal demonstrava e comprovava e que não se fazia o recolhimento. A gente pode ver nos reclamatórios trabalhistas dessa a cobrança que a Justiça do Trabalho faz hoje, né, ela foi essencialmente estabelecida como regra, né, quando houvesse o reconhecimento de um tempo de serviço não reconhecido durante a relação de emprego, da necessidade do recolhimento da contribuição previdenciária. Né? Inclusive, a Justiça do Trabalho se tornou uma das, se eu não me engano, não sei se ainda mas durante muito tempo foi a maior arrecadadora. Quer dizer, a eficiência da cobrança feita nessa ponta, ou seja, na ponta da Justiça do Trabalho, ela se demonstrou, né? Muito eficaz. Então, é essa questão que foi levantada por esse dispositivo. Só que esse dispositivo, o que fez? Ele disse que, então, as aposentadorias concedidas com tempo de serviço, esse dispositivo veio e disse que eram nula essa reciprocidade, que não poderia sem que houvesse o recolhimento. E esse dispositivo diz que eram nulas as aposentadorias concedidas nessa sistemática. Só que é isso que a gente estava comentando, porque durante um largo período aí da nossa história, havia a possibilidade dessa contagem como tempo de serviço e não necessariamente com a necessidade do recolhimento o recolhimento dessas contribuições referentes a esse tempo de serviço para que fosse averbado. Né? Então é isso que esse dispositivo veio querendo agora declarar a nulidade de toda e qualquer contagem desse tempo e, consequentemente, também dos benefícios já concedidos com base nesse tempo nesse tempo de serviço / contribuição, né? Então é isso que se tem. E a gente vê efetivamente uma inconstitucionalidade gritante, porque aqui está interferindo nos atos já constituídos, né? Nos atos já, não nem falando em direito adquirido, né? Mas os atos já perfectibilizados, e que eu acho que nem em numa nova Constituição, né? Se a gente pensar em termos de inconstituição, numa situação normal do Estado de Direito, ou seja, se a gente pensar no Estado brasileiro numa condição normal, que a gente pudesse pensar em se aceitar que mesmo uma constituinte originária pudesse interferir nisso. Isso é o tipo de dispositivo constitucional que a gente enxerga num texto constitucional de exceção. Claro, e aí que talvez seja o perigo, né? Porque para nós isso é gritante, no meio jurídico é gritante, a inconstitucionalidade e a impossibilidade de aplicação de um dispositivo constitucional desse, mas infelizmente a gente sabe que o TRF4, há 2 anos atrás, reconheceu que nós estávamos no estado de exceção. Para quê? Para viabilizar que um juiz fizesse qualquer coisa no processo penal que tivesse a finalidade de combater a corrupção. Quer dizer, nós tivemos isso, o TRF4 reconheceu, não, nós estamos no estado de exceção, vale tudo para combater a corrupção. E aí, nisso, se a gente levar que nós estamos num estado que nem é gritado por aí, falimentar do sistema previdenciário, o que eu já antes disse que acho que não, se a gente fizer uma análise, não precisa ser nenhum histórico e muito atrás, mas recente, né, os números não mostram isso, né?
Mas esse é o discurso, né, que conseguiu viabilizar, inclusive, que essa emenda constitucional passasse, fosse aprovada. Foi criado um Estado tal no país, né, que pela questão econômica está se passando tudo. Então, daqui a pouco, nós temos um estado de exceção econômica que, né, se a gente for pensar nisso, né, daqui a pouco o judiciário já reconheceu a possibilidade de passar por uma série de princípios penais aí, de processo penal, para possibilitar o processamento de acusados por crime de corrupção, né? Daqui a pouco, para viabilizar uma melhoria da economia do país, nós admitimos coisas desse tipo, né? Então, mas a gente tem que pensar nisso. Isso só é possível e só se pode pensar em aceitar isso se a gente aceitar um estado de exceção pleno, né? Complementa, claro. Eu acho uma questão muito interessante que o Felipe colocou, né, que mostra, assim, muitas vezes a forma em que são gestados esses dispositivos, né? Então, assim, no Senado, o principal defensor desse dispositivo da emenda 103 foi o senador Tasso Gereissati. Bom, tem um componente de vingança absolutamente claro, né? O Felipe colocou no início, né? O objetivo era provocar um dano colateral em uma determinada um grupo de membros de um dos poderes, mas é incrível, assim, que daí na discussão estava acontecendo nos debates, o Jacques Wagner, senador do PT pela Bahia, ele subiu lá na tribuna e fez o seguinte comentário: bom, se esse dispositivo aumentar, for aprovado, o Bolsonaro, que durante os 4 anos dele na MAN, esse tempo foi contado para o benefício, né, de reforma militar dele, e não teve a contribuição previdenciária na época, vai se anular a aposentadoria do Bolsonaro. E aí todos que estavam lá no plenário do Senado riram. Isso é uma coisa... E é a forma que a gente vê como é tratado um dispositivo com essa seriedade, que em princípio ele pode pegar por efeito rebote um número muito grande de servidores. Assim, interessante até, existe uma das ADINs que trata especificamente desse dispositivo, né? O artigo 25, parágrafo 3º da emenda. E são colocadas situações concretas, né, que mostram o quanto é absurda. Porque ainda, né, quando tinha discussão no Senado, disseram, não, é o seguinte, não precisa anular, vai ter uma possibilidade intermediária, que é o servidor, a servidora ou o membro, né, ele retorna para o serviço público, permanece mais naquele período em que teria sido feito a contagem de tempo de contribuição sem recolhimento, e aí ele volta a se aposentar com 100% dos proventos, né, que ele já tinha antes. Só que daí, em uma das ADINs, ia colocar a situação, né, de que vários, né, integrantes de um dos poderes já tem mais de 75 anos e recebem, né, aposentadoria por mais de 20 anos. Eles não teriam nem como retornar, não por questões físicas, mas por uma questão da idade, não teria mais como permanecer no serviço público depois de 65 anos. E vai criar, assim, uma zona, né, completamente nebulosa para um grande número de servidores que, mesmo que quisessem voltar, não teriam nem como voltar, porque não tinha essa possibilidade. Fora a questão que também já foi aventada, já tinha sido aventada no Supremo, era uma outra discussão, mas já tinha, de que aquele cargo que foi ocupado por um servidor que foi aposentado e que teria que retornar como meio alternativo para não ficar num limbo sem aposentadoria, aquele cargo já foi ocupado por uma outra pessoa que foi aprovada em um outro concurso público. Já nem existe mais estrutura administrativa. Então, assim, para a gente ver como o que foi gestado como uma espécie de uma vingança em relação a um determinado grupo, ele tem todos esses efeitos. E no final, quando eles são colocados, tudo vira motivo de piada, né? Então, assim, tem uma ADIN que trata especificamente disso, outras 2 ADINs tratam de outros temas, tratam também dessa questão, e claro, assim, sem nenhum compromisso em termos de prognósticos, mas na bolsa de apostas,
de todos os temas, né, que são tratados nas diversas ADINs, o que é considerado mais frágil, né, e onde existe uma maior possibilidade de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, é exatamente esse do artigo 25, parágrafo 3º. Pelo que o Felipe colocou, né, ela ataca um ato jurídico perfeito, né, que consolidado e em que relação ao qual nem o Tribunal de Contas, nem nenhum órgão de controle, em algum momento no passado, levantaram qualquer problemática. Ela surgiu do nada, né, numa emenda de redação que foi apresentada no Senado, né, como a emenda estava sendo discutida no Senado, e foi colocada agora, né, essa problemática na mesa. Obrigada, Carlos. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero fazer uma chamada para os nossos colegas, que a gente vai ter uma Assembleia Geral no dia 1º de fevereiro, às 14 horas, e antes haverá a reunião do Conselho Geral às 10 horas. A pauta da nossa Assembleia, né, é a greve do dia 18 de março, a eleição de delegados e delegadas para ampliada da FENAJUF em 7 de março e a autorização para ingresso de ações judiciais. Então, já anotem aí, 1º de fevereiro, às 14 horas. Continuando aqui, então, as nossas perguntas, eu tenho que agradecer, esclarecendo várias dúvidas e que adiante, e cada fala de vocês vai surgindo outras questões, e que bom que os colegas também já tinham feito essas perguntas e fizeram aqui para a gente na internet, que é a seguinte, que com relação ao desconto da Previdência, que é para nós aposentados, né, e as pensionistas é o que está, nesse momento, a gente já pode não estar pegando a regra de transição, né, os colegas da Ativa que também que tiverem dúvidas com relação à regra de transição podem fazer as perguntas que a gente já está aqui, já vai respondendo também, que é o seguinte, é verdade que nós iremos descontar de Previdência, a partir de março, 14%, e que só a lei posterior é que vai nos colocar nas faixas de contribuição progressiva? Alguém tinha comentado que leu isso em algum lugar, então eu também eu tenho essa dúvida e estou trazendo aqui para vocês se seria isso. Essa é uma questão extremamente interessante, porque assim, foi colocado na live anterior e agora foi colocado novamente, né, a redação da emenda, ela se deu de uma forma assistemática, né? Então, muitos dispositivos só podiam ser compreendidos com a leitura de outros dispositivos que tratavam de outra matéria. Então, por exemplo, essa questão, e assim, tem uma questão bem interessante, né, que conversando com muitos servidores, colocando a experiência deles na leitura da emenda, né. Então, eles estavam lendo a emenda, né, a emenda tem 36 artigos, estavam no artigo 20, achavam que tinham localizado a situação deles, e chegavam próximo do final, né, e viam que a situação tinha uma mudança radical por um outro dispositivo, porque muitos dispositivos só eram tornados claros, né, por dispositivos que estavam no final. Então, essa questão é uma questão interessante. Num primeiro momento, ainda na discussão no Congresso Nacional, houve essa dúvida, né, assim, não, a emenda está estabelecendo uma alíquota provisória de 14%, e essa alíquota vai se tornar provisória e vai permanecer até que uma lei posterior a altere. Então, surgiu muito essa dúvida de que nós teríamos 14%, as alíquotas progressivas elas não seriam aplicadas no primeiro momento e haveria necessidade de uma lei que disciplinaria melhor. Bom, mais um desses exemplos, no último dispositivo da emenda constitucional, ele estabelece lá as regras sobre vigência. Daí ele fala lá que o artigo 11 da emenda, que é onde se trata da questão das alíquotas, ele vai ter vigência plena, total, no artigo 11, a partir do dia 1º de março. Né? E lá, nesse artigo 11, ele realmente dispõe, né, que a alíquota é 14%, mas já no parágrafo seguinte, ele coloca que, bom, dependendo do valor dos benefícios e da remuneração, vão ser aplicadas alíquotas progressivas, ou regressivas, também tem a possibilidade de alíquotas regressivas, e segue num bloco. Então, hoje, mesmo já na etapa final do Congresso Nacional, já se tinha leitura de o que as administrações vão já colocar no dia 1º de março, a partir do dia 1º de março,
é a questão da aplicação das alíquotas, e não de uma alíquota genérica de 14%, que poderia ser modificada posteriormente. Ela realmente pode ser modificada posteriormente e por meio de lei, mas quando essa lei não vier, é aplicável a sistemática das alíquotas, tal como estão previstas, que elas vão lá de 7,5% até 22%. Então, a 1º de março, em relação a todos, todos os servidores federais ativos em atividade, aposentados ou pensionistas, são aquelas alíquotas e as respectivas faixas salariais que vão ser aplicadas. Na verdade, o percentual de 14% ele é como regra, né? Mas o dispositivo depois estabelece, né, todo um tabelamento onde chega, inclusive, a 16,79%. É a alíquota efetiva, na verdade a real é 22%. 22%, exato. Então, é o que leva à confusão. 14 é a ativos, regra. Né? A gente tem uma tabela diferenciada para os... Na verdade, o aposentado que ele começa a contar a partir do teto. Por mas isso... aí o percentual que estiver ali a partir do teto. Tá. Uhum. Isso é bem interessante. Tá. Eu quero comentar com os colegas que a gente disponibilizou no nosso Te Liga de dezembro um documento, um especial da Previdência, né, onde a gente traz todas as informações relativas aos servidores públicos, regras de transição, a questão das aposentadorias e das pensões, que vai ser o nosso próximo ponto. Eu separei aqui assim para ver quando chegar essas pensões, né, a gente trabalhar também com as pensões de quem está aposentado hoje, como que ficaram essas regras, porque também tem ali várias nuances, né, com relação a quem se aposenta. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora, que chegou de um colega que fez o seguinte, que agora é das nossos colegas com PCDs, né? Houve mudanças nas regras da aposentadoria das pessoas com deficiência? Aí ele faz uma pergunta geral, assim, que ele tem 22 anos de tribunal, 3 anos fora e 47 anos de idade. E como é que ele poderia se aposentar? Essa é uma pergunta de um colega que é PCD. Eu juntei as perguntas com a... Essa aqui. Na verdade, houve um tratamento específico, né, com a própria fixação de regra, né, aonde, então, o que se estabelece é o tempo mínimo de 10 anos, né, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. E seguindo, né, as regras estabelecidas pela Lei Complementar 142, que é a que regulamenta também o do regime geral da Previdência. Então, na verdade, né, Carlos, acho que se eu não me engano, pro servidor o que existe específico são esses requisitos, os 20 anos, mais os 5, e depois o restante tudo é jogado para a Lei Complementar, que já estabelecia a aposentadoria especial do regime geral, né? Aonde não tem a questão da idade, né? Mas tem ali a questão das faixas, né? Com as reduções que ocorrem na fixação da pensão. Da aposentadoria. Da aposentadoria. Da aposentadoria Tá, então essa aqui continua. Tem algum projeto que vocês saibam que está tramitando, que tem algo com relação à aposentadoria que está separado ou que está na PEC paralela? Que me lembrei agora, não me lembro se tem na... Tem, Carlos, tu quer? Porque comentaram da questão da PEC paralela, porque eu tenho algumas perguntas aqui também da PEC paralela e da reforma administrativa que eu estou encaminhando junto com outras perguntas aqui. Mas da questão da aposentadoria dos colegas, das pessoas com deficiência. Sim, de fato, assim, no texto que está em tramitação no Congresso Nacional, existe um mês e meio depois do início da vigência dessa nova sistemática, ela já seria alterada pela PEC paralela. Ela estabelece regras mais benéficas. Mas, assim, a PEC paralela, né, ela está vinculada a um juízo político,
a um juízo político que, em um determinado momento, fez ela ter um ritmo muito forte de tramitação no Congresso, e depois um outro juízo político que já reduziu ela, inclusive já colocou em dúvida a própria continuidade dela, né? Então, é um fato na redação, inclusive a redação é bem clara, a PEC paralela, em relação à sistemática, né, de cálculo de proventos de servidores, né, com deficiência, mas hoje ela está numa posição de total stand-by e não tem nenhuma garantia mais concreta, porque tudo se envolve compromissos políticos em relação a outros pontos da PEC paralela. E, na verdade, assim, a PEC paralela ela foi gestada para permitir a inclusão total, né, dos outros entes federativos, né, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal na nova sistemática previdenciária. A ela foram acoplados alguns dispositivos que eram decorrências de acordos que foram estabelecidos para que a reforma da Previdência tivesse o desfecho que teve. Só que grande parte dos estados já estão em processo legislativo muito avançado, né, de reformulação dos sistemas previdenciários, o que esvaziou na PEC paralela, né, e, por consequência, colocou em uma situação crítica essa possível melhora, principalmente no cálculo dos proventos, né, para os servidores e servidoras com deficiência. Bom, pessoal, eu vou passar, vamos ver aqui uma outra pergunta, eu vou mudar um pouquinho agora, vou para a questão de aposentados e depois eu quero voltar para a questão da Previdência e comentar contigo, Felipe e Carlos, sobre uma pesquisa, um estudo que saiu dos professores da Unicamp na véspera da aprovação da reforma da Previdência no primeiro turno no Senado, que saiu e que foi discutido. E eu tive a oportunidade de perguntar para o senador Tasso Gereissati se não havia possibilidade de suspender a votação até que se examinasse aquele estudo dos professores que apontava para uma distorção dos números que chegaram para os congressistas, né, na questão da reforma da Previdência. Eu não examinei toda essa pesquisa, não examinei todos os dados, mas eu lembro que surtiu essa repercussão naquele momento e que ele disse que não havia possibilidade alguma disso acontecer, porque todos os estudos estavam baseados em dados técnicos apresentados pelo governo, mas que nós não tivemos esse mesmo acesso, né? E nem participamos dessa discussão. Então, acho que é importante a gente continuar vendo que há, sim, sempre que fazer esse enfrentamento, de buscar os técnicos, né, que estiverem com esses dados para a gente poder ter os fundamentos para fazer o enfrentamento da emenda e da própria PEC paralela e da reforma administrativa que vem aí em seguida, né? Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui que me colocaram sobre pensão. Pode ser? Pode? Vamos lá, então. Sou aposentada da Justiça do Trabalho, casada com servidor do município, sem filhos menores. No caso do meu falecimento, como fica a pensão para o meu marido? Tá certo. Eu acho que antes de responder diretamente essa pergunta, eu queria fazer uma análise geral sobre a questão das pensões, né, por morte, porque assim como o benefício da aposentadoria, também ela sofreu, a pensão por morte, sofreu uma série de alterações e uma nova regulamentação, né? Então, assim, como regra geral, ficou fixado que o benefício por morte, da pensão por morte, terá o valor correspondente a 50% da aposentadoria que o servidor estiver recebendo, ou do valor, se tivesse em atividade, né, do valor que ele teria direito a uma aposentadoria por incapacitação, ou seja, por invalidez. Então, a regra geral é essa, é o valor que o servidor teria direito à aposentadoria, ou 50% do valor da aposentadoria, acrescido de 10% por dependente, até 100% do valor base, ou seja, do valor da aposentadoria do servidor. Teria uma regra, esse valor, esse percentual, seria modificado para 100% do valor da aposentadoria, caso um dos dependentes
fosse inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, né? Nessa situação, então, de que um dos dependentes apresentando essa situação de saúde, a pensão por morte seria no valor de 100% até o teto do regime geral da Previdência. E no valor que superasse o regime geral da Previdência, se aplicaria a regra geral, ou seja, 50% do valor da aposentadoria do servidor, acrescido de 10% por cada cota, né? Então, a regra do cálculo do benefício da pensão por morte é esta, né? Também com relação à pensão por morte, ficou estabelecido também a regra com relação às acumulações, né? Ficou expresso, então, que o que já inclusive existia, mas ficou expresso que a impossibilidade de acumulação da aposentadoria por morte, de mais de uma aposentadoria por morte concedida no mesmo sistema, né, salvo aquelas situações de possibilidade de acumulação de cargo, né, na atividade. E com relação à percepção do benefício da pensão por morte cumulado com outro benefício previdenciário, ele se estabeleceu uma regra, disse que poderia acumular, mas reduzindo valores, né? Então, no caso, por exemplo, da pergunta aqui, onde a servidora é da Justiça do Trabalho e o esposo, o companheiro, seria servidor municipal, no caso do falecimento dela, ele poderia optar pelo valor integral maior, mais um percentual do outro benefício. Por exemplo, se ele optasse pela aposentadoria dele, ele teria direito, como pensão por morte, a um percentual que isso foi estabelecido por faixas, né? Um percentual do valor da aposentadoria dela, né? E aí ficou estabelecido o seguinte, 60% do valor que exceder então até um salário mínimo leva a integralidade do outro benefício, do benefício que não for optado, né? Então até um salário mínimo 60%, entre um salário mínimo e 2 salários mínimos 60%, reduz para 40% entre 2 salários mínimos e 13 salários mínimos, uma outra redução para 20% no que for na faixa entre 3 salários mínimos e 4 salários mínimos, e o benefício, esse segundo benefício que a pessoa receberia, corresponderia a 10% no caso daqueles valores superiores a 4 salários mínimos, né? Então, no caso e aí indo especificamente para essa pergunta, o viúvo, no caso dela, poderia optar entre a aposentadoria dele e mais um percentual, e receberia a título de pensão por morte, um percentual nessas faixas de redução conforme o salário, o valor da aposentadoria que ela viesse a ter direito, né? Então, a regra ficou assim, ficou um pouco confusa. Sim, quer dizer, então, em regras gerais, 50%, aumenta para 100% no caso de algum dos dependentes terem problema de saúde, invalidez ou deficiência grave, física, mental. Agora me perdi nos papéis aqui. Dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, né? Então tem direito a 100% até o teto do regime geral e acima do teto aplica os 50% acrescido de 10%. E o direito à acumulação no caso da existência de um outro benefício, né? Tanto a aposentadoria de servidor público com a pensão por morte, pensão por morte do regime público com regime geral da Previdência, né? Então, esses são acumuláveis dentro daquela faixa de redução, ou seja, é acumulado com redução. Tem outras perguntas que acho que elas vão nesse sentido, praticamente nessa tua fala tu respondeu, mas para a gente poder... Acho que de repente pode explicar, a gente acaba explicando melhor. De repente, nessa aqui deu para entender. Eu só pergunto o seguinte, se no caso aqui faz a opção pela mais vantajosa... Isso. E aí vai receber um percentual na outra, Exato. Independente de qual dos dois seja, ou da servidora ou dele. Ele fez a opção pela mais vantajosa e vai receber um percentual daquela restante, que seria isso, tá? Porque tem outra pergunta mais adiante de uma pessoa... E aqui até me chamou a atenção porque o servidor é do município. São regimes ainda diferentes, né? Ela é servidora federal e ele municipal. Então, enquanto não entrar a PEC
paralela, continua valendo as regras, eu estou somando a pergunta, né? Continua valendo as regras de antes ou já começa aqui a sistemática da emenda? Aqui já tem uma regra estabelecida. Para ela, claro, essa regra vale para ela que é servidora federal. Então, ou melhor, para ele. Né? Para ele se vier receber pensão dela, que já é servidora federal. Então, o governo federal vai pagar a pensão por morte na regra já estabelecida na emenda constitucional. Né? Agora, claro, se for o inverso, aí segue a regra que hoje existe no regime previdenciário municipal. Que, peço desculpa, mas até porque a gente não sabe qual é o município, aí vai depender da situação específica. Do município. Do município. Sim. Queres complementar, Carlos? Sim, eu só aproveitar também, né, e colocar, pegar um gancho com o Felipe, mas tem um outro aspecto, assim, que a reforma previdenciária também, ela é desastrosa, né, que é a questão do compartilhamento das cotas, né. Então, assim, o Felipe te deixou bem claro, né? Para se chegar ao valor da pensão, é uma corrida de obstáculos, né? É percentual daqui, percentual... Bom, quando se estabelece aquele valor, né, como é que funcionava? Por exemplo, a pensão no valor de R$12.000. Ficou viúva com 57 anos e 2 filhos, de 16, de 15, que moravam junto com a mãe. Então, cada um tinha, da pensão de 12 mil, tinha uma terça parte, R$4.000. Então, como é que funcionava antigamente? Os filhos completavam 21 anos, aquela cota que eles deixavam de receber revertia para os que continuavam. Então, ao final, por exemplo, depois que os 2 filhos completassem 21 anos, a viúva integralizaria o valor da pensão. Só que agora, com a reforma, conforme cada dependente deixe de ser beneficiário da pensão, aquela cota não retorna para os demais dependentes. Então, eu vou chegar nesse exemplo, nos 2 filhos completarem 21 anos, a mãe vai permanecer com uma cota de R$4.000, quando numa sistemática anterior ela teria uma cota de R$12.000. Então, é uma diferença. Se a gente for levar em consideração de que, no caso, geralmente, regra das viúvas companheiras, as pessoas, com o passar do tempo, vão precisando mais gastos, com despesas médicas, tudo isso. E todo o objetivo da pensão sempre foi garantir que o cônjuge que permanecesse tivesse na velhice uma segurança. Pelo contrário, ele agora vai ser um efeito inverso, porque no primeiro momento os filhos têm menos de 21 anos, estão convivendo na mesma residência, aquele valor de R$12.000 é comum a todos, e quando eles deixarem de ser e essa viúva tiver numa idade superior, ela vai ficar só com 1/3 do que o conjunto familiar contava. Então, essa é uma mudança drástica e extremamente cruel e que subverteu completamente o significado da pensão, E se for levar em consideração isso, que agora, para as regras de pensão também, elas foram uniformizadas com as regras do regime geral, quer dizer, as pensões agora no serviço público que foram concedidas a partir da reforma, da promulgação da reforma, elas não são mais vitalícias, dependendo da idade que tinha o servidor, o instituidor da pensão, elas chegam a período de 10 anos. O pensionamento dura só 10 anos. E o pensionamento vitalício acontece só depois que o servidor ou a servidora venha a falecer com 44 anos ou mais. Menos disso, a pensão não é mais vitalícia, e ela tem uma duração já muito limitada no tempo. Bom, colegas, nós estamos aqui hoje na nossa transmissão ao vivo no Facebook do Sintrajuf, no Dia Nacional do Aposentado e Aposentada, com o escritório Silveira Martins Hübner, o Dr. Felipe Neri e Carlos Guedes, trazendo as informações e esclarecimentos sobre a reforma da Previdência, os efeitos da reforma da Previdência na questão dos aposentados, pensionistas, e para alguns colegas que estão em regra de transição estão postando aqui para nós. E eu vou retomar, então, uma pergunta de regra de transição, depois voltamos para a aposentadoria, porque praticamente as demais eram nesse sentido. A questão da opção, como é que fica, Então, eu fiz uma anotação geral
E até antes de fazer a pergunta aqui do colega, do Wanderson, eu li já a tua pergunta, tá, Wanderson? Já vou passar para os advogados aqui fazerem a resposta. Vou só fazer mais uma pergunta de pensão, que é uma colega que ela é aposentada e recebe pensão. Ela é aposentada no serviço público e pensão do servidor público. A emenda atinge quem já tinha todas essas condições antes? Não, né, ela inclusive ela é expressa dizendo que não, que todas as situações já constituídas assim ficarão, né? Então, nessa situação de pensões já concedidas e acumulações que já estão sendo feitas pela regra, que eram constitucionais e legais pela regra anterior, elas são mantidas e não são atingidas nem serão reenquadradas pelas regras novas estabelecidas pela emenda 103, né? Bom, a pergunta então do colega é a seguinte: entrei no serviço público em 98, já tendo 4 anos de contribuição individual. Hoje eu tenho 47 anos e quando será o meu melhor momento para pedir aposentadoria? São os elementos que ele trouxe aqui, né, o Wanderson, que são os elementos que tem. Então, ele entrou no serviço público em 98, já tinha 4 anos de contribuição individual e hoje ele está com 47 anos. Então, ele tem quanto tempo hoje de contribuição? 98 para cá são 26. 26, então faltavam 9 anos, ele precisaria de mais 18 anos pela regra de transição. Ele tem 47 mais 18 vai dar quanto? 65. Ele vai empatar, vai pegar tanto uma regra, aliás, ele vai, ao fim e ao cabo vai se aposentar com os 65 anos, né? Aí, tanto aplicando uma regra como a outra, né, de transição, porque uma estabelece a idade, 65 anos e 62 para a mulher, né, e a outra de transição que reduz, isso para a paridade, né, para a aposentadoria com paridade, e a outra que reduz o tempo, vai de 60 para 57, mas pede o pedágio correspondente ao dobro do tempo faltante para, aliás, o tempo de serviço equivalente, um pedágio equivalente ao tempo que faltaria no momento da publicação da emenda constitucional, né? Que no caso dele acaba fechando tudo aos 65 anos, né? Então, antes de passar para a próxima pergunta, a gente já vai se encaminhando daqui a pouco para o nosso... Não, a gente vai até umas 6h30, tá? Temos mais uns 10 minutos para a gente fazer os encaminhamentos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para nós. A gente está aqui, eu estou fazendo um pouco as perguntas e fazendo elas em blocos, assim, eu dividi mais ou menos em etapas, né? De dizer, então, que a gente vai ter a nossa Assembleia Geral no dia 1º de fevereiro, às 14 horas, aqui no Sintrajuf. Antes, na parte da manhã, às 10 horas, reunião do Conselho Geral. E a nossa pauta é a greve de 18 de março, eleições de delegados e delegadas para ampliada da FENAJUF no dia 7 de março e a autorização para ingresso de ações judiciais. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é que quem puder já salvar no seu celular, ali nos contatos, a nossa nova ferramenta de comunicação, que é o Te Conecta. No Te Conecta, ele não é um grupo de WhatsApp, né? A gente vai mandando informações do sindicato, as principais notícias, e a pessoa só coloca nos contatos, entra no WhatsApp e ali vai mandar uma mensagem e recebe o retorno para dizer o seu nome, a lotação e o ramo do judiciário que trabalha para poder receber as notícias de acordo. Então, eu vou colocar o número aqui do telefone, vai aparecer para vocês aí também, que é o 51 999 8691 13. Tá, pessoal? Então, o Te Conecta é a nossa nova ferramenta de comunicação com a categoria. Bom, pessoal, vamos lá. Então, uma pergunta bem importante, e aqui que é para a gente já trabalhar, que nós estamos trabalhando nesse assunto desde o começo, que uma colega pergunta o seguinte: eu soube que colegas aposentados da Justiça do Trabalho tiveram desconto previdenciário retroativo a novembro. Tá? E eu, junto com a pergunta da questão do duplo teto, né, que foi o que uma colega perguntou, por que isso ocorreu? Né? Se esses colegas estavam aposentados dentro daquela regra anterior e que a partir de novembro na Justiça do Trabalho já começaram o desconto e os encaminhamentos que foram feitos com relação a isso.
Essa é uma questão bem interessante também, que tem como pano de fundo a total confusão, na total falta de qualquer compromisso na redação inicial e na tramitação da emenda, na forma como ela foi conduzida pela maioria governamental. A redação inicial da emenda, ela tinha, em relação aos aposentados, 2 objetivos. Na verdade, ela tinha um objetivo único, que era assim, transformar para ter, em termos de cálculo de contribuição, igualar a situação dos aposentados pensionistas com os servidores e servidoras em atividade. Esse era o objetivo principal, né, e ele foi desdobrado em 2 frentes, né, que era uma revogação expressa do artigo 40, parágrafo 18, né, que é o dispositivo constitucional que estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas é a parcela que supera o teto do regime geral. Então, tinha um dispositivo na emenda original, né, que o objetivo dele era revogar esse dispositivo, e tinha um outro dispositivo que tinha o objetivo de revogar uma norma prima dessa, que era um dispositivo que era no artigo 40, parágrafo 21, que estabelecia que os servidores que fossem portadores de uma doença incapacitante em lei, esses servidores e servidoras aposentados, a base de cálculo deles não seria somente o que ultrapassasse o teto do regime geral. A base de cálculo deles e delas seria a parcela que superasse o dobro do regime geral. Então, um ataque do governo na redação original da emenda tinha essa amplitude, tanto acabar com a possibilidade da base de cálculo diferenciada aposentados e pensionistas servidores, e especificamente em relação a esse grupo, que eram servidores e servidoras aposentados portadores de doença incapacitante, também revogar a contribuição que chamavam dobra previdenciária, porque a contribuição previdenciária incidia só sobre o que ultrapassasse o dobro do teto do regime geral. Na primeira parte da revogação no 40-18, não se conseguiu, ao fim e ao cabo, o governo não conseguiu revogar, e o 40-18, que é a regra geral dos aposentados, aposentadas e pensionistas, ele permanece. A contribuição previdenciária só incide sobre aquilo que ultrapassa o teto do regime geral. Em relação ao 40-21, que era apelidado da dobra previdenciária, que pegava os servidores e servidoras aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes, essa norma foi expressamente revogada. A emenda, ela promoveu a expressa revogação, e essa revogação expressa ela foi aprovada, constou na redação final e foi o que foi promulgado. Então, a gente teve um descasamento, foi mantida a regra geral do 40, parágrafo 18, para todos os servidores e servidoras aposentados, aposentadas e pensionistas, e foi excluída a regra específica, apelidada dobra previdenciária, que eram servidores e servidoras aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes. Bom, a revogação se deu, é fato, ela é expressa, ela está no dispositivo absolutamente clara em relação a isso. A discussão que surgiu era a partir de quando se daria, deixaria de ser observada a dobra previdenciária, o teto dobrado, por exemplo, dentro do próprio executivo, e aí é o absurdo, dentro do próprio executivo da União, o legislativo da União e majoritariamente em todos os órgãos do judiciário da União, se firmou o entendimento de que a dobra previdenciária só deixaria de ser observada a partir do dia 1º de março de 2020, porque se aplicaria a regra da popularmente chamada noventena. Seriam necessários 90 dias entre a promulgação e o início da validade da norma revogadora. Então, esse é um entendimento, foi majoritário, administrativo, de praticamente todos os poderes, à exceção de alguns órgãos judiciários. Exemplificativamente, TRT4 e TRT12,
né, esses 2 tribunais regionais a adotar o entendimento de que não haveria necessidade de observar esse período de vacância, essa noventena, ela seria imediata. E como a emenda 103 ela foi promulgada no dia 13 de novembro, né, esses 2 tribunais especificamente começaram a entender de que a partir do dia 14 de novembro, né, aqueles servidores, né, que antigamente eram beneficiários da dobra previdenciária já não seriam mais. Eles já estariam na regra geral do 40-18, né, de que a base de cálculo é o que ultrapassa o teto do regime geral e não mais o que ultrapassa o dobro do teto do regime geral. Então, esses 2 tribunais, né, especificamente tiraram esse entendimento. Essa questão foi judicializada, o Sintrajuf imediatamente nos dias seguintes, né, foi dado publicidade a essa decisão administrativa do TRT. O Sintrajuf já fez um movimento muito rápido e a administração, né, já foi, né, obrigada a dar uma resposta. A resposta que se deu foi uma resposta sem maior compromisso com a decisão anterior da administração, mas foi naquela questão de que, bom, já temos uma decisão administrativa, enquanto não houver uma decisão judicial que a invalide, né, ela vai ser mantida. Essa questão foi imediatamente judicializada pelo Sintrajuf, de estimação coletiva, que trata especificamente dessa questão. Nós temos ainda um mês, né, que é o mês de fevereiro, que ainda deveria ser observada a dobra previdenciária, e por meio dessa ação judicial e dos recursos que estão sendo nela interpostos, está procurando, né, garantir ainda no mês de fevereiro que seja respeitado a dobra previdenciária. E em relação ao período anterior, novembro de 2019, dezembro de 2019, gratificação natalina e janeiro de 2019, que esses valores sejam devolvidos para os servidores, servidoras aposentados e pensionistas. Então esse é o quadro geral, mas a partir do dia 1º de março, sim, já vai haver em termos de teto, base de cálculo de contribuição previdenciária, a questão ser portador de uma doença incapacitante, ele vai se transformar num elemento neutro. Todos os servidores, todos os aposentados e pensionistas, elas vão ter, independente da questão de doença incapacitante ou não, eles vão ter a base de cálculo correspondente à parcela que ultrapasse o teto do regime geral. Então, a questão da dobra previdenciária a partir de março de 2020, ela não vai permanecer, porque houve essa revogação expressa na emenda constitucional. A gente entende a doença incapacitante como doença grave, porque a leitura que se faz é essa, porque a doença incapacitante na forma da lei, mas ela não necessariamente incapacitou. Assim, porque essa também são as doenças que a gente vê na questão do imposto de renda, que também tem algumas regras no imposto de renda com relação a doenças, né? Então, essa é uma questão extremamente interessante que colocou, né? Assim, uma questão que foi pouco discutida, na verdade. Ela teve um número de servidores aqui, tanto no TRT como no TRF, um número muito expressivo, de servidores que tinham direito à previdenciária. Ela sempre ia a definição de quem eram os beneficiários, ela permaneceu durante muito tempo. O 40, parágrafo 21, foi introduzido pela emenda 41 em 2003. Então, durante um longo período, ninguém sabia exatamente o que era a doença incapacitante prevista em lei, até porque essa dobra previdenciária também era extensiva aos estados, municípios e Distrito Federal. E tinha uma discussão, cada ente federativo vai ter que ter a sua lei própria, vai ter uma lei nacional válida para todos, mas assim, ao fim e ao cabo, o Supremo definiu um critério extremamente prático para identificar quem seriam os beneficiários da dobra previdenciária. Qualquer servidor que fosse beneficiário, aposentado e pensionista, que fosse beneficiário da isenção de imposto de renda da pessoa física, automaticamente se transformava em beneficiário da dobra previdenciária. Então, isso agilizou muito os procedimentos. Então, a pessoa pode ter se aposentado voluntariamente,
mas muitos anos depois de aposentada surgiu uma doença, que são aquelas doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, passou a ser portador de uma daquelas doenças, e aí ele se transformou automaticamente em beneficiário da dobra previdenciária. Então a gente chegou no final, num sistema muito rápido, que era simplesmente ter a comprovação da isenção do imposto de renda pessoa física, que automaticamente era deferida a dobra previdenciária. A gente vai encaminhar, que eu tenho 2 perguntas que nos fizeram aqui, relacionadas à regra de transição, e uma do abono permanência. Tá? Então, eu vou encaminhar essas perguntas e aí a gente já vai para o encerramento da nossa transmissão. Tá? Então, eu vou fazer essas perguntas aqui, que são dos colegas, que eu entendo. O Romildo fez uma pergunta logo em seguida da resposta ao colega Wanderson sobre aquelas regras de transição, que tu falaste sobre a dobra previdenciária e tal. Ele fez uma sobre a regra de transição de contar em dobro ali o que falta. Aí ele fez só a pergunta assim, para quem falta 2 anos, então, não se aplica o pedágio? Mas aí tá uma pergunta muito aí dos vai 2 depender anos. da idade, né? Porque Isso. preenchendo os 60 anos, e aí no caso aqui, se faltavam 2 anos, ele terá que trabalhar 4, né? Então, é toda uma relação, essa relação existente, quer dizer, essa regra de transição onde há o pedágio é a regra que reduz a idade para 60 e para 57, né? Mulher, mas exige a dobra do tempo que tivesse faltando no momento da publicação da emenda constitucional. Né? E a outra, isso aqui falando em paridade, né? E a outra, com relação à paridade, é justamente a idade, 65 anos e 62 para a mulher. E aí, com 35 anos de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo. Que é essa regra 20, 35, 30, né? Caso homem ou mulher. 20 anos de serviço público, 5 anos de cargo. Essa vale para todas, né? Mesmo quem for calcular pela média. Mas a questão da paridade, ela se pegou a idade, então uma regra pode chegar com 35 anos, mas só com 65 para se aposentar com paridade. Né? Ou então paga o pedágio com relação a essa diferença. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que justamente fazer essa comparação nessas 2 situações. Com o que falta, dobrando e aí somando a idade, e aí ver se chegar nos 60 interessa pagar o pedágio, se não é só com 65 anos. No caso de homem, né? Ou Sim, mulher, no caso 57 pedágio ou 62 pela idade. Eu tenho 2 perguntas aqui, então, de regra de transição. Acredito que uma delas, na verdade, a colega que já implementou todas as condições. Ela diz assim: ingressou no TRT em 1983, tem 59 de idade, 40 de contribuição e já está no abono permanência. Ao todo são 40 anos de serviço público, 36 no tribunal tem e 59. 59 de idade. Não, então ela Posso ainda me aposentar integral ou tem algum pedágio? Não, mas ela, inclusive, ela já não tinha a regra anterior. Pois ela já não, na verdade, já teria, até porque estava recebendo o abono. Isso. Mas ela teria direito à aposentadoria integral já pela regra anterior, né? Mas mesmo pela nova, e aí a regra anterior ela foi ressalvada, né? Quem já tivesse preenchido as condições para aposentadoria, aquelas foram ressalvadas, teria direito de se aposentar a qualquer momento. Se quisesse chegar na compulsória, ia levar a regra vigente anteriormente à emenda constitucional 103. No caso dela, ela tem essa situação, ela se aplica às regras anteriores, e além disso, mesmo as novas regras também, pelas novas regras, ela teria direito de se aposentar com paridade e integralidade, né? E a outra colega, que é a Nadir, né, um abraço para a colega Nadir, que faz a pergunta. Ela entrou em 1993 no TRT. Tem 6 anos de iniciativa privada, 27 de serviço público. E vai completar 50 anos de idade. Tá. Ela diz quando... Ela entrou em 93, então ela tem 6 de trabalho na iniciativa privada, mais 27 de serviço público. Ou seja, ela já tem 33 anos. Tem 50 de idade. Ela começou a trabalhar com 17 anos. Né? Que se a gente pegar aqui, então ela está com 50... ela já tem o tempo de contribuição. Ela vai aos 57, ela se aposenta. Ou seja, ela tem que esperar implementar a idade, né? Ela é a idade. Tá? E
Para se aposentar com paridade e integralidade. Tá? Então, aqui a última pergunta, e que eu vou fechar então a nossa conversa aqui, é a seguinte. Hoje eu recebo abono permanência. O que mudou nas regras assim, do abono permanência e se eu tenho risco de perder o abono permanência pelas regras na emenda? Tá, o que acontece? A emenda constitucional, ela também fez a previsão do abono pecuniário para aquele servidor que viesse a preencher as condições para a aposentadoria e fizesse a opção por continuar trabalhando. Então, receberia de volta o equivalente à contribuição previdenciária, né? Ela fez, a emenda constitucional manteve esse instituto, né? Só que fez a previsão de que haverá uma lei que regulamentará os critérios para concessão. Mas assegurou, né, para quem assegurou a manutenção da aplicação das regras hoje vigentes, até que venha uma nova lei que venha regulamentar. Então, assim, hoje, e até que venha essa nova lei, o servidor está garantido a percepção do abono pecuniário, né? Abono permanência. Exato. E aí, então, vai depender de uma lei que determine outras regras. Ou se essa lei vier a alterar esses critérios, que eu não sei também se haveria essa modificação, que critérios. A gente vai ter que realmente aguardar a vinda dessa lei. Muito obrigada, né? Eu vou fazer mais uma chamada para os nossos colegas da nossa Assembleia, dia 1º de fevereiro, às 14 horas, aqui na sede do Sintrajuf, Marcílio Dias 660. Antes, na parte da manhã, a gente tem a reunião do Conselho Geral, às 10 horas. E a pauta é a greve no dia 18 de março, a eleição de delegados e delegadas para ampliada da FENAJUF em Brasília, no dia 7 de março, e autorização para ingresso de ações judiciais. Também, quem quiser receber notícias, então, do Sintrajuf, coloca o Te Conecta no seu celular, adiciona nos contatos, manda um WhatsApp e aí já vai começar a receber as informações pelo sindicato. Mas tem que mandar a mensagenzinha pelo WhatsApp. Se salvar só nos contatos não vai funcionar. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente a vocês, né, que participaram ao vivo aqui conosco na live. Tá? Os advogados, né, o doutor Felipe, o doutor Carlos, excelente, super esclarecido. E as dúvidas que tiver, a gente depois passa também, recebendo por WhatsApp ou por e-mail, né, e os telefonemas. Dizer para os colegas que, né, os vídeos serão depois separados e com as perguntas que estarão à disposição na nossa página. E agradecer especialmente aos funcionários do sindicato que permitiram que esse trabalho fosse realizado hoje aqui, que estão nos bastidores e que estão nos auxiliando para que a gente pudesse transmitir para vocês ao vivo aqui essas informações nesse Dia Nacional do Aposentado e Aposentado. Então, meus colegas aposentados, nós somos, né, uma história de construção e luta coletiva, como diz a frase aqui do nosso cartaz. Tá? Muito obrigada. Eu passo a palavra se vocês querem se despedir também da nossa audiência. Só agradecer a oportunidade e realmente nos colocar à disposição para sempre, que sempre é uma satisfação para o nosso grupo participar e auxiliar e fazer a discussão com relação tanto a esse tema da Previdência como tantos outros aí que temos que abordar com relação aos servidores públicos. Né? Muito obrigada, Carlos. Fazendo as palavras do Felipe, né, agradecer a oportunidade, sim, agradecer as perguntas, as perguntas muito interessantes. Por exemplo, agora no mercado editorial já tem vários livros sobre a reforma da Previdência. Em muitos deles não se encontraria resposta para as perguntas, porque se trabalha muito naquela questão genérica e a gente vê a riqueza que surge numa atividade dessas, de questionamentos que, inclusive, eu saio daqui já com outras perspectivas de encarar, né, de muitas das questões que foram trazidas pelos filiados e filiadas. Muito obrigada. Obrigada a vocês e até a próxima.